Pera, calma aí, deixa eu pegar aqui o microfone. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado primeiro para todo mundo que veio aqui nos ajudar hoje nessa live. Feliz aí pelo espaço que a gente conseguiu montar para todo mundo. Ficou bonito, hein? Você viu aí, Kiko? Ficou Caveirona bonito. aí, as duas caveiras aí da sazonalidade de Mas Halloween. a pergunta é, tá vendendo bem isso daí? Olha, Kiko, a gente vendeu dessas duas caveiras aí, quase 28 peças aí. Ô, Só louco. tem essas duas. Quem quiser, no final da live, já pode O comprá-la. Vasquez falou que já é pra reservar uma pra ele, hein? Então, quem quiser, a gente já desmonta, já coloca na caixa e já manda entregar. Boa. A gente vendeu 28 peças desses dois produtos nesses dois meses. E está encerrando agora o momento de Halloween. E é uma importante data pra nós em termos de vendas, né, Márcio? Com certeza. Halloween é uma sazonalidade que o Sam's está pegando corpo. Acho que a gente já está vindo pelo segundo ano aí, bem importante com esse tema. E acho que esses dois produtos agora vieram para deixar bem exemplificado para o Sam's o que é o diferencial que o Sam's Clubs tem. Muito legal. E agora vamos falar do 555. Como é que o 555 está ajudando o nosso clube aqui no Tamboré? A questão do 555 acho que é um momento novo que a gente está trazendo de atendimento, da questão da frente de caixa, que acho que a Luciana vai trazer, que é um projeto que a gente está trazendo aqui para o Sam's também, das balanças dos caixas, de agilidade para o operador, para colocar esse cliente com mais agilidade e se sentir mais confortável. Eu queria trazer também a questão dos diferenciais do Sam's. A gente preparou um espaço aqui hoje diferenciado, onde a gente mostra tanto a sazonalidade de Halloween, mas também mostra a sazonalidade de Natal. A gente já está praticamente 50 dias já falando de Natal para esse cliente que está vindo para o Sam's, ele entender que a gente é diferenciado. Nosso chefe Vasco sempre fala, não precisa ir em Miami, vem aqui no Sam's Club, é mais que barato, você vai dá para gastar o dinheiro da passagem. Que você vai encontrar tudo que tem profeta. aí. Então, eu acho que o grande diferencial do Sam's é essa diferenciação dos itens e uma coisa que também a gente não pode perder, que é a nossa marca própria. Perfeito. A gente tem uma participação muito alta de marca própria no Sam's. Eu vim do varejo e achava que no varejo tinha uma marca própria positiva. Não estou falando mal não, né? Mas desculpa. Mas o Sam's tem a marca própria. E aí é uma sardinha que eu falo para o nosso negócio, que a gente participar com 24% de marca própria é um diferencial muito forte. E esse mês a gente está participando com acima de 30%, puxado um pouco por azeite e ações que a bandeira vem fazendo. Então acho que a gente está num excelente momento, com lojas abrindo. Então acho que é isso. Parabéns, meu amigo. Obrigado, bom dia, gente. Muito obrigado aí. Muito obrigado por nos acolher aqui. E agora vamos chamar o timaço que vai aqui, começando pelo Pablo, por favor. Pedir para o Pablo vir aqui. Seja bem-vindo, Pablo. Bom dia, Kiko. Pega, por favor. Chamar também o Vasquez aqui, ó, nosso Vasquez. Bom dia, time. Sam's Clube Varejo. E representando o Atacadão, por favor, Beto. Já vem chegando também. Beto. Seja bem-vindo, Beto, por favor. Bem, temos mais gente. Quero também chamar aqui as mulheres que vão abrilhantar. Muito homem, senão... Senão não fica bom o negócio aqui. Vou chamar pela Luciana. Luciana, seja bem-vinda. Tem também a Luciana. Temos também a Natália. Olha que timaço. E para fechar com chave de ouro, o nosso craque da bola, Marcelo. Muito bem. Por favor, todo mundo pega aí uma cadeira. Eu fico aqui no cantinho. Turma, uma agenda repleta de muita informação. Nós não vamos ao Egito, mas nós vamos falar da pirâmide invertida. Vocês vão entender a importância desse conceito. Os nossos executivos e as nossas executivas vão falar bastante como o nosso negócio tem avançado em várias frentes com a base do 555, práticas para que você, na loja, no clube, anote para aplicar no dia a dia da sua loja, do seu clube, e também reconhecer os times, as lojas, os clubes que estão fazendo um ótimo trabalho. Pablo, vamos começar? Vamos. Tudo começa com ele, né? Tudo começa com ele. E acho que esse é o momento do ano onde justamente os times temos que estar muito mais enfocados no 555. Es no momento do ano onde temos más clientes nas lojas, ¿no? Entre Halloween, entre o Black, entre Natal, todo lo que temos sempre para fin do ano faz que os times reciben muito más clientes nas lojas, nos clubes, e é aí onde o 555 faz muito mais sentido.
en todos los puntos. Vamos a olhar un poco cada uno de los puntos en la velocidad nas caixas, justamente en el atendimiento, na comunicación clara dos precios, das promociones. Hacemos muchas promociones ahora, una locura final do ano, y tenemos que justamente utilizar mucho más los puntos do 555 porque es cuando más necesitamos hacer foco en cosas simples, mas que tienen mucho valor per lo cliente. Mas o 555 está muy bien justamente en eso de cómo hacemos o contacto con el cliente. Y ahora, cómo somos capaces de hacer una organización que sea bien alineada con los 555. Y es para eso que creamos esto da pirámide invertida. Para mí la pirámide invertida es muy importante para comprender que toda nuestra organización está enfocada en el cliente. Todos nuestros colaboradores de Caixa, nuestros colaboradores de reposición, las lojas, son las personas que están en primer contacto con el cliente, que día a día, cada acto del cliente en la loja, en el club, son las primeras personas, son realmente nuestros embajadores de este contacto con el cliente. Y es muy importante justamente que para ellos esté el servicio o líder de sección, o líder de sección de cada una de las lojas, sea de Caixa, más sea de PGC, sea de Seca, sea de Perecíveis, sea de Non-Food, estén todos siempre a disposición para dar servicio a nuestros colaboradores. Y luego, o líder de loja es muy importante. Como vemos justamente, el líder de loja tiene que estar al servicio de seu time. O servicio de seu time para que justamente podamos dar un mejor servicio per los clientes. Luego tenemos o back office, muy importante, a matriz, a supply chain, TI, todo el resto do back office, todo siempre dando servicio para el líder de loja. Es muy importante tener ese foco. O foco tiene que ser cómo puedo solucionar a vida para el líder de loja. Porque si soluciono la vida para el líder de loja, va a funcionar mejor para el colaborador. Y si funciona mejor para el colaborador, va a funcionar mejor para el cliente. ¿Sí? Y luego tenemos o COMEX. Es importante ahí que todo el COMEX estemos justamente bien alineados, toda la dirección estemos bien alineados para dar servicio a nuestros teams, para que todo el mundo esté ya bien al servicio del cliente. Para mí la pirámide invertida es muy importante. Es comprender que o cliente obviamente es o más importante, es o top de nuestra pirámide y que todos tenemos que estar al servicio de otro, o servicio de los equipos que están perto do cliente para que o 555 realmente sea una realidad en toda nuestra organización. Pessoal, eu quero reforçar aqui um ponto importante que muitas vezes quando as lideranças não capacitadas estão operando, ele pode ter aquela percepção que o time tem que trabalhar para ele, sendo que tem que ser o contrário, né? Sempre o contrário. Tem que ser o contrário. Porque o es siempre o servicio do cliente. Ese es el mindset que tenemos que entender do 555. ¿Por qué o 555 fala de todas cosas simples con el cliente? Porque es ahí donde está o valor. O valor está en no relacionamiento como cliente. Y las lideranzas y todos los teams tenemos que estar ao servicio dos equipos para justamente dar un mejor servicio al cliente. E aí é o convite a toda a liderança de loja que estimule a ouvir o seu time para que de verdade a gente trabalhe com essa pirâmide no nosso dia a dia e não só na live. Então, cada pessoa colaboradora que está assistindo aqui na sua reunião de abertura de loja, de clube, nas suas reuniões com o time, vamos reforçar a reflexão. Como é que eu, líder, posso apoiar mais ainda, por exemplo, os colaboradores, as colaboradoras que estão no caixa? A Lu vai falar daqui a pouco um pouquinho dessa importante equipe que está ali na linha de frente, atendendo quem? O nosso cliente, a razão de tudo que nós estamos fazendo nessa 8ª live do nosso 555. E a gente tem um exemplo aqui que eu acho que é do time do Vasquez, né? Uma pessoa colaboradora aqui que tem entendido como que o 555 pode fazer a diferença. Vamos escutar aqui essa história. Meu nome é Maria, aqui de Osasco. E eu vou contar rapidinho para vocês o que aconteceu comigo no salão de cabeleireiro. Eu estava lá e 2 senhoras estavam comentando que não sabiam o que dar para o neto no dia das crianças. Eu rapidinho abri o Instagram do Sames e mostrei para elas os brinquedos. Elas amaram. Falaram, gente, eu não acredito que do Sames tem essa penteadeira, essas bonecas lindas. Eu falei, tem. E elas vieram para o Sames, se tornaram sócia, levaram um carrinho cheio de brinquedos para os netinhos. Então, assim, como vale a pena a gente divulgar, né?
as variedades que o Sam's tem, né? Então eu fiquei muito contente dela se tornar sócia e me procurar, e eu no salão de cabeleireiro ganhei elas para o clube. Isso nos mostra como é importante a gente praticar os pilares da empresa, que é os 555, né? É uma ação acolhedora, né? E que tem trazido grandes resultados. Uau, hein? Essa é uma embaixadora de verdade, Embaixadora né, de Pablo? verdad, palma. Uma salva de palmas para ela. Que tenham mais pessoas como essa, né, Vasquez? Que leve 24 horas a nossa marca. Não tem dúvida, Kiko. Para mim tem um tema que eu falo bastante, a Natália me acompanha bastante nisso, o Alex, toda a minha equipe que está aqui, do ponto que o Pablo mencionou, né? De nós sermos embaixadores das nossas diferentes marcas, seja o Atacadão, seja o Carrefour Hiper, seja Express, drogaria, postos, digital, etc. Né? E como exemplo, eu brincava não, dividi aqui com semana passada. Eu fiquei com um resfriado muito forte, né? E eu estava comentando com a equipe, não sei se todo mundo sabe, farmacêutico pode prescrever medicamento. Medicamento sem retenção de receita, o farmacêutico pode prescrever. E a nossa regional, a Renata, me prescreveu medicamento e eu estou melhor, não estou ainda 100%, mas estou melhor graças a isso. Mas meu ponto é, quanto mais, e volto ao ponto do Pablo, né? A gente pode explorar esse ecossistema, e falar com o Beto também sobre isso, com o Marco falo muito sobre isso, da gente entender, a gente tem que consumir, a gente tem que promover, e eu acho que esse exemplo é ótimo, as nossas marcas e as nossas bandeiras, né? Muito legal. E no final, turma, esse pensamento, esse modelo mental sempre focado no 555 e, consequentemente, nos nossos clientes e nos nossos sócios, vão refletir no principal indicador que todos nós aqui estamos diariamente buscando. Olha lá, Pablo, conseguimos manter, hein? Conseguimos mantener, inclusive hay una pequeña subida, crecida, muy pequeño, pero ainda estamos en 78, pero bueno, realmente muy bien, es o récord histórico, continuamos haciendo récord histórico por lo Brasil y también récord histórico a nivel de dos países, no tenemos ningún país que está a este nivel do grupo, así que bueno, unas palmas para todos los times das Uma lojas. salva de palmas. Eu estava ontem de manhã numa reunião com o pessoal da França. Sabe qual é o NPS do Hiper da França? No quiero hacer comparación. Não, mas só para efeito de estatística é 35. Só para efeito de estatística. No, acho que temos una muy boa evolución. Eso trabalho, agradezco muito o trabalho de cada loja. Realmente es un trabalho en equipo, es un trabalho de 130.000 colaboradores, que justamente esto que falamos, con 2 millones de clientes por día, no contacto do dia a dia, esse é o resultado. Assim que parabéns a todos os times. Ô Pablo, o nosso desafio, time, é manter isso agora no quarto tri, com todo este movimento comercial. Esse movimento comercial, né? Mas vamos dar um zoom aqui. Fala, Marcelo, por favor. É bacana demais, Pablo, que assim, tem muito trabalho, tem muita atividade de 130.000 colaboradores, mas tem uma jornada, que é o 555. Então assim, nada é por acaso. A gente estabeleceu uma jornada de 555 e hoje a gente está colhendo frutos disso. Isso que é muito legal, muito bacana. Importante continuar com cada um desses pontos do 555, muito importante. Boa! Vamos ver aqui, ó. Boas práticas, papel e caneta aí para você anotar. Boas práticas do 555. Vamos começar aqui, ó. Beto, Atacadão bombando. PAF, sucesso de bilheteria. Conta para nós como é que tá o 555 lá. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje podendo representar o Atacadão. Bem, primeiro, eu sei que todo mundo conhece o Atacadão, eu queria fazer um breve comentário aqui. O Atacadão é uma empresa híbrida de atacado e varejo, modelo que ganhou bastante relevância nos últimos anos, até por sua característica, né, de compras abastecedoras, e caiu no gosto do brasileiro, né, que tem uma predominância aí de classe C e D, e acho que tem tudo a ver com o Atacadão. Bem, ocorre que o Atacadão ocupou um certo espaço que era do varejo nos últimos anos, não só o Atacadão, mas como modelo, e foi necessário alguns ajustes para que a gente pudesse atender esse novo público, que gostou do preço do atacado, mas não abre mão do sortimento e dos serviços do varejo. Então, obviamente, nós listamos aqui algumas iniciativas que estão ancoradas no 555, e que é um cartazamento digitalizado e manual. Era só digitalizado, né? O Atacadão digitalizou todo o seu sistema de cartazamento, mas aí, com a nova abordagem do 555, que propõe uma loja mais comercial, nós adotamos um sistema híbrido que, obviamente, fez muito sucesso e deu mais visibilidade às nossas ofertas.
Também nós adotamos a balança nos checkouts, que já há alguns anos, não são todos os atacarejos, como popularmente é chamado esse modelo no Brasil, que tem isso, e nós temos em todos os nossos checkouts, e também adotamos o self-checkout. Self-checkout tem sido uma solução bem boa para tickets menores e em dias de muito fluxo, onde existem inevitáveis filas, então a gente tira esse público dessa fila, então tem dado mais fluidez. Também estamos incrementando a omnicanalidade com um pouco mais de visibilidade aos serviços digitais. O Humberto, com o time dele, a gente faz uma parceria muito boa e a gente tem aumentado bastante também essa frente de venda. Os carrinhos e cestos de compra também são 2 equipamentos que nós adotamos para melhorar e enriquecer essa experiência de compra com nossos clientes, que têm feito bastante sucesso. E também o Atacadão adotou um calendário promocional bastante aderente ao ciclo de compra dos seus clientes, quer sejam eles comerciantes ou consumidores, e de fato tem sido uma ação bastante exitosa e marcado bastante presença, digamos assim, no calendário dos nossos clientes. Acho que es muy bueno esto que fala o Beto, ¿no? Cómo vamos transformando los negocios, como negocio justamente enfocado en lo que el cliente nos iba pidiendo, fuimos transformando Atacadão en un modelo que no es o mismo que teníamos no pasado, mas que dio muito certo, porque justamente estamos con buen NPS, con buen ganho de clientes, con buen ganho do volumen no Atacadão, y nada, es un buen trabajo dos times esto de capacidad de adaptación. Ningún negocio fica sempre igual na vida. O você adapta o você morre, basicamente. Y es ahí donde, bueno, también esto de o 555 es una adaptación de nuestro mindset, que tenemos que hacer para poder justamente continuar a ganar clientes. Si no, vamos a morir, basicamente. Muito legal. E também no nosso clube. E aí, Vasquez, 555? Sempre, eu acho que o Sam's tem um desafio particular do formato, que é um nível de barra mais alto, né? O sócio, o cliente paga para comprar com a gente, isso gera uma demanda adicional, que eu acho que é legal, Kiko, né? Coloca todos nós mais atentos em relação ao que o cliente, o sócio está querendo, né? Então, caixa sempre é um tema bastante importante. A Luciana está com a gente aí há alguns meses, né, Luciana? Sim. Nos ajudando, mas tem muita coisa, por exemplo, de tecnologia, o Scan and Go, que é você escanear a mercadoria e descarregar no checkout para conseguir melhorar a experiência e o tempo. Muita coisa direcionada no site, no app. A gente não está onde a gente gostaria. Eu falo muito com o Arthur, muito com o Sam. E o Marcelo se envolve diretamente com isso. O cliente do Sam's é um cliente mais digitalizado, então a gente acompanha muito o índice de pedido perfeito, né, Marcelo? E todo o tema de entrega. A gente investe muito tempo nisso. Tem melhorado, mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer ali. E temos um período super importante, que é Black Friday. Ontem, final da tarde, eu falava com o Marinho, com o Eliton, que é um dos nossos regionais, de algumas ações específicas para Black, para conseguir entregar. A tema de polivalência, o Sam's é um formato com poucos colaboradores para o clube, em torno de 90, né, Natália? Um pouco mais, um pouco menos, mas é bem diferente de um Hiper, que pode chegar a 200, 250, até mais colaboradores. Então, a polivalência também é bastante importante. E, sem dúvida, o tema de produtividade e on-shelf availability, né? Esse nome bonito, a IOSA, on-shelf availability, o que é, né? O cliente ter o produto não no rack, na gôndola, não como o Pablo fala do PowerPoint, né? Às vezes... Não serve para nada. Não serve para nada. Às vezes nós temos excelentes PowerPoints e eventualmente não está no clube. E esse é um tema também, novamente, né? O Sam's, nós estamos num clube aqui, né, Kiko, hoje, é um formato que tem mais ou menos 5 mil SKUs contra quase 30 mil num Hiper, 13 mil num Atacadão, ou seja, um sortimento bem reduzido. O tema da mercadoria tá na gôndola é super importante. Então, são ações como essa que tem feito a gente caminhar assim no NPS e no barômetro, que estão totalmente ligados ao 555, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda. Novamente, né? Acho que a gente começou isso, né, Pablo? Acho que em março, abril desse ano. Isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona, né? Então, a gente vai continuar por muito tempo insistindo nisso. Mas está indo bem, está indo legal no Sam's também, Kiko. E no Hiper, acho que também uma grande evolução, né, Vasquez? O Hiper, para mim, acho que se transformou, né, Pablo, esse ano? Gran transformação. Eu acho que uma grande transformação. Assim como falamos justamente com o Beto da transformação que tive nos últimos anos do Atacadão,
también los hipermercados estamos haciendo una gran transformación este año. E o que mais me surpreende, a equipe do hipermercado, de forma geral, o Alcolésio, os regionais, são gente bem com bastante experiência, né, Luciana? Bastante tempo de casa e tem aprendido a fazer coisas novas, né? O tema de separador de compra, self-checkout, eu acho que é uma coisa que, nossa, mudou muito a vida no varejo. A gente tem várias lojas ainda para serem implementadas, melhoria de produtividade, melhoria de fluidez junto ao cliente. O tema de dual price e OPP, o que é isso, né? Parecido como o Beto bem colocou, né? O atacarejo, o cash and carry, é o formato dominante no Brasil. É o que o cliente escolheu, né? 70% dos brasileiros compram em algum cash and carry em sua vida. E nós somos agentes para os clientes. Então nós temos que oferecer para ele o que ele quer comprar, da maneira como ele e como ela querem comprar. Então a gente passou a implementar também duplo preço nas lojas do varejo, tendo um preço para uma unidade e um preço para 2, 3 ou mais unidades. O tema de produto APP, que é outro nome bonito, né? Opening Price Point, né? O que é Opening Price Point? O produto que dá, o primeiro produto mais barato da prateleira, de entrada. Eu e o Marcelo falamos muito sobre isso. Tinha uma visita em Florianópolis, não tão boa sobre esse tema, mas muito bom em Salvador semana passada sobre esse tema. Outro tema legal, cartão multiformato, né, Beto? A gente está falando agora dos mesmos benefícios que você tem com o cartão Atacadão. No Atacadão você vai ter esse mesmo benefício no Sam's ou no Carrefour e vice-versa. A força do ecossistema. A força do ecossistema. Nós temos uma coisa, e não é sendo arrogante, né, mas sendo, eu acho que aterrissando. Nós somos o maior grupo de varejo do Brasil, com bandeiras maravilhosas, operações maravilhosas. Quem tem isso? Ninguém. Ninguém acho que tem nem em isso. outros países. Acho que nem outros. Eu não conheço outro país que tem essa pluralidade de formato que nós temos. Então, uma super oportunidade. Tema de preço, né? A gente fala muito sobre isso. O cliente, agora, pouquinho, a entrar no clube, Pablo, estava falando com o Alex sobre algumas sinalizações de preço aqui, Beto, do Sam's, e a gente falando como é que fica melhor para o sócio, como é que fica melhor para o cliente. Isso também é um tema que a gente tem falado bastante no hipermercado. E, claro, o tema de exposição e abastecimento, emissão de pedido, supply chain, né, Marcelo? Se a informação é boa na hora que entra, vai ser boa na hora que sai. Então, a garantir realmente que contagem de inventário, inventário oficial, os rotativos, para que a gente possa abastecer melhor as lojas e ter um tema realmente de a gente acompanhar. Inventário, além de ser importante pra caramba pro tema de perda, né, Marcelo? Que é um tema que a gente tem melhorado no varejo, mas tem ainda o que fazer, ele é fundamental para abastecimento. Então, tudo isso, de novo, desemboca no 555, que deu o preço correto, produto correto na hora que a cliente querem. E óbvio, né, turma, isso vai tudo bater no final da história no resultado do grupo como um todo, que a gente vai buscando o quê? Mais produtividade, mais eficiência e o foco total. Mas vamos lá, vamos ouvir as pessoas que são as que de verdade mais importam nessa história. O mais importante. Então assim, todo mundo aqui falando tá ótimo, mas vamos ouvir quem no final da história paga essa conta. Vamos lá. Boa, ela tem uns preços atrativos para mim, eu sou comerciante, né? Então para mim é um lugar de muito fácil acesso, né? E tem produtos que eu utilizo no meu comércio, então para mim o preço é o primordial disso aí e encontro praticamente tudo aqui o que eu preciso. Eu gosto bastante porque assim, tem um certo espaço para você andar com os carrinhos, com aquela coisa meio tumultuada, né? E normalmente quando eu venho aqui sempre tem uma outra promoção, sempre de olho aí nos preços. Hoje especificamente tem a questão do cashback, então estou bem voltado para isso. Né? Eu estava frequentando muito o Extra, só que o Extra eu acho muito limitado de produtos. E aqui eu estou sentindo que tem mais qualidade mesmo, tem mais variedade. Tirando a parte do veja, que hoje eu não encontrei. Mas com relação a produtos, que acho que no Carrefour tem mais de fato, né? Eu costumo fazer compra no Irota, no Oba e em algum momento no Açaí. Mas a que eu mais faço é no Sam's. Sim, o Açaí é um outro concorrente que a gente utiliza bastante também. Mas comparado aqui é praticamente a mesma. Não tem, são alguns produtos diferentes, né? São produtos que vocês não comercializam, eles comercializam, então a gente vai mesclando de um lado para o outro. Mas praticamente eu posso dizer para você que estão bem equiparados em questão de preço e qualidade. Sim, no Extra ali da Ricardo Jafé. E eu acho que ali está bem limitado de tipos de produto, principalmente marcas.
primeiro, tá perto de casa, então tô aqui às 3, 4 quadras. Segundo, essa questão do cashback, que eu acho que isso é um benefício bom. E terceiro, porque, assim, da maioria das coisas que eu busco, eu encontro aqui. Acho que um dos pontos positivos para vocês é o shopping. Então a gente vem, passeia no shopping, no final do dia a gente faz compra. Aí já une os dois, não precisa pegar o carro para ir no supermercado para depois ir no shopping. Acho que super funciona. A localização é muito fundamental. Isso daí ganha muito tempo mesmo. Hoje a facilidade, eu tinha que abastecer o meu carro, eu utilizo o combustível do Carrefour, eu abasteço e automaticamente aproveito, já estando aqui, já faço as compras necessárias para o meu comércio. Talvez carrinhos menores para pequenas compras, porque não são todas as pessoas que vêm aqui e vão necessariamente usar um carrinho grande. E a gente vê muitas vezes pessoas idosas que não têm assim muita, como que eu diria, equilíbrio, e eles têm que ficar manuseando esses carrinhos maiores. Eu acho que talvez um carrinho tamanho padrão de supermercado também fosse atender bastante clientes de vocês. Deveria ter um comunicado mais direto com o comércio, porque a gente vê que é uma questão de atacado. Se você tiver um foco mais voltado para o atacadão, propaganda, marketing, marketplace, para poder divulgar, para que o comerciante saiba que tem algum produto em oferta, alguma coisa de atrativo, eu acho que isso traria muito mais pessoas aqui, muito mais clientes, eu acho. Não mais a pessoa física, eu já estou falando da área comercial mesmo, tá? O jurídico, né? Que eu acho que é o que falta, acho que a gente não tem ainda uma aproximação muito forte com o comerciante. Eu acho que se atacarem mais a proximidade com o comerciante, eu acho que a coisa vai fluir bem para vocês. Os preços, fazer mais promoção, né? E em quase todas as mercadorias, não só nos produtos Carrefour mesmo, né? Mas nas outras marcas também seria bem viável, né? Fazer essa parte de atacado também. Cara, uma coisa que eu sempre venho aqui que nunca tem é polvilho doce, é bem específico, mas é um polvilho doce da Yoki. Tem tudo da Yoki, só não tem o polvilho doce da Yoki, mas tem da Members Market. Eu acho que fila, né? Eu acho que a maior questão, acho que pelo menos para mim o que pega mesmo é o tempo na fila. Ou ter mais funcionários, ou ter aquelas máquinas. Então eu acho que poderia ter um autoatendimento para passar o carrinho normal, para passar a compra. A gente não ficaria tão dependente dos caixas, porque não é difícil de usar, você só vai passando os produtos, né, pesa e no final você paga. Eu acho que ajudaria bastante. Acho que eu bateria mais nessa questão de fila mesmo. Acho que de produtos, de atendimento, limpeza, é um supermercado bem organizado, acho que dá uma melhoradinha nessa distribuição e na velocidade dos caixas. Acho que seria isso. Eu acho que aqueles kits, né, para assar, de pernil, de peru, as cestas prontas, sugestões de frutas natalinas, eu acho que seria uma boa frutas secas, aqueles kits de frutas secas, enlatados também, né, que usa bastante no final de ano, eu acho que seria uma ótima pedida. Bebida eu acho que é um negócio que é caro, eu acho que se tivesse uns combos, alguns kits, alguma coisa sempre. Sou uma pessoa que recebo muita gente em casa, então cerveja, refrigerante, suco, se tiver uns combinados legais, acho que é um atrativo sim. É um ponto de que caro, né, numa compra e tal. Acho que isso faz diferença. Acho coisas mais voltadas para brindes para você dar para as pessoas, né? Coisas que você compre bonitas, que às vezes tem aqui caixas de doces, caixas de biscoitos e tal, com preço acessível, que você possa comprar a maior escala para poder distribuir, enfim, acho que a parte de acessório de Natal eu já comprei bastante, mas hoje, como eu já comprei em algum momento, não preciso mais tanto, né? Então, que também é bem interessante, tem bastante novidade. E a parte, às vezes, de frios, né? Assim, se tiver uma promoção, por exemplo, bacalhau, essas coisas que são mais pro fim do ano, acho que isso é uma coisa que atrai bastante, que normalmente tem que ir até a região central, porque às vezes o preço não compensa. Eu acho que mais os embutidos, né? Eu acho que o peito de peru, o peru, o frango, o chester, essas coisas, acho que é a festa natalina. O cidadão, ele quer ter a festa completa, então não vai faltar um peru, não vai faltar um pernilzinho, não vai faltar
eu acho que a parte mais de embutidos, acho que seria o incremento para vocês. Adorando os brinquedos, né? Podia fazer bastante promoção em relação aos brinquedos. Aqui o cliente pedindo, Vasquez, pelo jeito, tudo que foi falado aqui, eu vi você e o Marcelo falando, não, isso aqui, check. A gente checou 9 de 10. Faltou o povilho. Vamos trabalhar no povilho. E você viu que o menino ali é sócio raiz, né? Conhece tudo, fala Members Mark. Fala, Pablo. No, a importância é isto, ¿no? De ouvir sempre os clientes, tomar o feedback dos clientes. Não fazemos tudo bem, temos muitas coisas ainda para melhorar. Y es ahí donde para mí esto da pirámide invertida, justamente, como ahora eso que ouvimos os clientes, tomamos acciones para melhorar, para como falamos muito da velocidade nas caixas, que estamos bem, mas que ainda temos reclamações, não podemos pensar que estamos perfeito, basicamente, ainda temos muitas coisas para continuar a melhorar. Essa boa dinâmica justamente que tem esta dos 555 e da pirámide es que es algo que no para nunca, que es algo que es una melhora continua. Y siempre es importante esto de oír a los clientes, tener el feedback y tomar acciones que realmente que van a hacer algún resultado para el cliente. E quando o cliente não fala e a gente viu uma gôndola mal abastecida de geleia ali que me deu uma dor no estômago danada. Eu já vou dar esse feedback para o pessoal que gravou esse vídeo, Marcelo. Não. Continua mostrando para a gente poder agir. É isso aí. Para quem gravou e mais para gente aqui que devia estar com aquilo ali abastecido. Sempre com Stefan falamos o mesmo. Nunca pensar que está ganado. E aí, Lu? Nunca pensar que está perdido. E para poder corroborar um pouquinho, quando a gente fala do tempo de espera no caixa, 30% dos nossos clientes e sócios dão uma nota detrator no nosso NPS por causa do tempo de espera. Por isso que é tão importante, como o Vasco colocou, a questão da polivalência, com relação ao planejamento e o separador para ganhar velocidade. E no final do ano, a gente precisa ter todos os caixas abertos no momento que realmente tem a fluxo. Luciana, a equipe do Sam, do Arthur, vai nos ajudar bastante com a parte de inteligência artificial, né? Tem que falar de câmeras, com medição de tráfego, etc. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer para o futuro ainda, né? Sim. A gente está testando aqui o Picasso, a gente está testando no hipermercado em Giovanni, a gente já vai colocar nas lojas do Max. De contar, hoje a gente tem um colaborador que realiza a contagem do Picasso, que é o fluxo de fila, né, na frente de caixa. E com essa inteligência artificial, você vai conseguir melhorar o seu planejamento, de fato, no momento que você mais precisa ter um maior fluxo. Que legal. Né? Excelente. Ou seja, a tecnologia ajudando as pessoas a serem mais produtivas, né? O Kiko, queria fazer um comentário Por favor, acerca Beto. do cliente comerciante que falou sobre termos um canal direto com eles, né? E nós acabamos de implementar uma ferramenta de web que tem como objetivo conversar diretamente com o cliente comerciante, quer seja ele revendedor ou transformador, como nós chamamos, que é o cliente que compra o produto bruto para terminar em material acabado. Então, isso está sendo implementado, nós estamos em fase de aceleração, então em breve teremos sim uma ferramenta e creio que vai atender aí as expectativas do nosso cliente. Muito legal. Bem, vamos agora conhecer com mais detalhes para cada uma das nossas marcas ou nossos negócios o resultado do barômetro. Reforçando aqui, turma, não começou agora com o 555. Há muito tempo nós já temos o barômetro. A gente pode olhar aqui, Beto, que o Atacadão, com toda o volume de atendimento, ele consegue manter um nível de NPS de quase uma boutique, né? Não é fácil. Esse é um tema que nós tratamos toda segunda-feira na nossa reunião de board. O Marco Oliveira não deixa esse assunto esmorecer, ele sempre está nos lembrando disso. E nós abordamos isso diariamente com os nossos gerentes. Então, sempre com as lojas detratoras, às vezes é um ar-condicionado, às vezes é uma coisa que não é tão complicada de resolver. E a gente consegue reverter algumas notas negativas, o que tem ajudado bastante aí esse score. Ô Beto, até para poder complementar, eu acho que o ponto também chave, que com certeza os outros negócios também fazem, é a importância do operador de caixa oferecer no final o NPS, porque se ele não está oferecendo, né, a gente não escuta realmente o que o cliente quer encontrar nas nossas lojas, nas nossas unidades. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, fortalecendo principalmente no Atacadão, com o modelo de atendimento da frente de caixa, não só para ele ter uma experiência completa ali no final do atendimento, mas também para a gente poder realmente olhar para aquilo e transformar aquilo em ação para que ele possa retornar e ficar realmente mais feliz na nossa loja.
E o cliente, ele se sente, imagina você como colaborador ou colaborador do caixa, fala assim, avalie meu atendimento no final. Você está puxando para você atender, de fato encantar o nosso cliente, a responsabilidade, nosso sócio. né? Sim. Ou seja, não é apenas fazer a atividade de pedir ao nosso cliente, ao nosso sócio, que dê uma nota. No final da história, isso vai contribuir para tudo isso que a gente está falando, turma. Porque, de novo, esses números que estão aqui, que do Atacadão estão excelentes, mostram a nossa gestão de todo dia fazer um bom atendimento, uma boa experiência. E vamos lá, Sam's Club Vasquez crescendo, forte, percepção de preço melhorando, e aí? O Sam's, acho que o nosso maior desafio ainda é mostrar esse tema do custo-benefício, Kiko, né? A gente volta ao tema que o sócio, né, nosso cliente, a nossa cliente, paga para comprar no Sam's e ele tem essa percepção, ela tem essa percepção de custo-benefício. O que quem tem feito para melhorar? Eu diria que ainda mais isso, né? A gente reviu, por exemplo, recentemente nossa lista de produtos pesquisados para ter segurança que nós estamos cobrindo produtos não só que o nosso sócio, nossa sócia tem no seu ticket, na sua lista de compras, como produtos que são importantes para o mercado em geral, que eventualmente o Sam's não vende também. O segundo, né, e a gente tem discutido muito isso nas últimas 2 semanas, é fazer ações que nós chamamos de hard sell, que são promoções oferteiras, Beto, tá? É o high-low, bom e velho high-low, de ser um pouco mais assertivo em marcas reconhecidas. A gente tem falado de Café Melita, por exemplo, detergente Que é o Omo. que gera percepção ainda. Então, que a gente chama de KVIs, que são itens super importantes, para que a gente consiga melhorar a percepção do Sam's. Volta a falar, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas eu acho que tem 2 atividades aí. Algumas mudanças na lista de pesquisa de preço e mudança na lista de produtos ofertados que devem nos ajudar também nessa melhoria de percepção de custo-benefício do Sam's. Vamos lá. E o hiper também, olha que beleza, hein? O hiper, como a gente falou, né, eu acho que a situação do hipermercado em relação a como a gente começou o ano de 2024 para como a gente está hoje, mudou de maneira bastante importante. Preço sempre é um desafio, a gente vai sempre acompanhando. Sempre, não para nunca. Não para nunca. Pero temos a melhor evolução, ¿eh? Pasamos Sim. de 40 no ano passado a 99 este ano. Melhoramos 60 pontos a imagem de preço dos hipermercados. Brasil era um país onde os hipermercados tinham das piores imagens de precios. né? Negativa era menos 35, menos 40, faz 3, 4 anos atrás. É um trabalho que os times no Brasil vêm fazendo já faz muitos anos, 2, 3 anos, não é algo deste ano somente. E bueno, y que ahora logramos mesmo una aceleración y estamos en 99, estamos ao mismo nivel que os melhores países do grupo a nivel de imagen de precio nos supermercados, en un país donde o principal concorrente são cash and carry. Claro, que é mais difícil ainda, né, Pablo? E aí eu queria voltar só para 2 temas que impactam de maneira super importante em preço. OPP é primeiro preço, então ter abastecido, né, Marcelo, ter precificado e o cliente ver. Visível da percepção de preço. Foi engraçado, semana passada na minha visita em Salvador, num super, tinha uma pilha de água OPP super bem precificada, estava tudo certo. E na etiqueta estava escrito OPP. Eu fiquei pensando no cliente quando vê OPP. Não compreende Eu nada. não compreendi nada. Mas estava bem especificado e bem abastecido, Pablo. Então eu falei, thumbs up, tá tudo certo. E o duplo preço, né? Que o duplo preço você dá a possibilidade para o cliente, ou para a cliente ver aquele segundo preço que é ainda mais atrativo que o primeiro preço e gera essa imagem. Volta a falar, né, Beto? Cash and carry é o formato dominante do Brasil, é o formato vencedor, e o duplo preço ajuda a passar essa percepção também de valor. Bem, uma coisa importante do 555 é que nós estamos fazendo com que cada loja e cada clube esteja competindo consigo mesmo. Então, você tem que todo mês evoluir. E essa é a mágica desse ranking. Então, quando você olhar aqui a sua posição, ou se você entrar no dashboard, no painel do 555 no nosso sistema, você vai poder ver o resultado da sua loja e do seu clube e as comparações com os meses anteriores. Então, é uma luta, melhor, é uma corrida, como o Vasquez falou, de longa duração, onde cada um está competindo consigo mesmo. Turma, aqui você consegue perceber que qualquer formato está competindo com outro formato, porque a gente não está comparando a venda, a gente não está comparando a despesa, nós estamos comparando o que o cliente diz sobre a sua loja, sobre o seu clube. A gente pode olhar também, turma, nas colunas que tem os números, onde está escrito atual e anterior, é essa variação do atual e do anterior que forma a coluninha
Delta, a coluninha verde. Olha que detalhe interessante. Lojas e clubes com mais de 100 pontos já estão praticando o 555 num nível muito bom. Evidentemente que dá sempre para melhorar, como o Pablo fala. Beto, olha lá, Taipas, que a gente estava lá semana passada, que aquele garoto, 15 anos, 10 promoções, menino espetacular, tá de novo no ranking. Parabéns, hein? Muito obrigado. Como eu disse, NPS é um tema que a gente aborda diariamente. Algumas lojas, cito a loja de Aparecida de Goiânia. 200, Jesus! Recebeu um concorrente há pouco tempo em frente, concorrente muito competente, que nos dá muito trabalho, mas que o gerente da loja, Thiago, tem conseguido reverter essa situação. É uma loja que era um ex-Carrefour. Mais difícil ainda, mais né? difícil ainda, um público mais exigente. Sim. Mas é uma loja ampla e que conseguiu reformá-la e colocar o PAF agora, que é a Padaria Açougue Fatiados, para quem não sabe. E é uma loja que a gente está bastante contente com ela. E parabéns para o Thiago, que tem feito um excelente trabalho. Vasquez, no ranking aqui, drogaria ali bombando, hein? Acho que tem várias lojas aí que vale a pena mencionar. O drogaria é super importante, esse período que nós estamos passando aí, muita gente doente e acho que, novamente, é ecossistema, né? O próprio Vasquez. O próprio Vasquez. O tema do posto também, volta a falar, né? Você vê que um cliente citou o posto nominalmente, né? O posto nos dá uma credibilidade, né, Beto, de marca, seja Atacadão, seja Carrefour, de qualidade e confiança, que eu acho que é fundamental pra gente, então gera valor. E os hipers aí, tem alguns hipers, todos são super importantes, né? Mas alguns históricos, como Limão, que é uma loja que a gente foi recentemente, visitamos ali. Camboriú, muito Camboriú, então bastante loja importante. 2 clubes novos, né? Jabaquara e Pampulha aí, que bom que a gente está indo nessa direção. Pampulha ficou um combo super bonito com o hipermercado e um Sam's Club. E os supermercados também, uma parte super importante para a gente, Alphaville e São Bernardo. E como eu sempre falo, né, supermercado, drogaria e postos e Express tem uma proximidade de atendimento do cliente, né, Kiko? Então, legal. Mais difícil, mais difícil ainda pelo cliente ele tem a frequência, como o Pablo fala, do super. O cliente pode ir toda semana, do Express todo dia. Então, a barra de exigência, ontem estava bom, hoje não está, entendeu? Então, bem legal. Bem, assim como nós temos as lojas, os clubes que estão aí fazendo cada dia melhor, tem uma turma que merece o nosso parabéns, que são quem? A turma de cada uma dessas lojas. Vamos ouvir aqui. Olá, eu sou Thiago Queiroz, gerente do Atacadão de Aparecida de Goiânia, Veracruz. Nós somos este mês o destaque do indicador, liderança no piso, focado no atendimento ao cliente. Na nossa loja, fazemos de tudo para que tenhamos um ambiente seguro e acolhedor. Dizendo sempre sim para os nossos clientes e atendendo com agilidade e polivalência. Nós, de Aparecida de Goiânia, Veracruz, somos 555! Olá, sou Fernanda, líder da loja DBK Brooklyn e somos destaque do 555 no indicador atendimento ao cliente. Nossa equipe tem o compromisso de oferecer o melhor atendimento, pensando em cada detalhe para que assim o cliente tenha a melhor experiência de compra em nossa loja. Vamos juntos fazer o 555 sempre melhor! Sou o Félix, sou gerente aqui do Express Shopping Center 3. Muito agradecido por esse tema que as pessoas não dão a devida importância. Dentro do NPS é algo extremamente importante. É fidelizador para o cliente. Ele chegar e ter a sensação que nós temos todos os nossos equipamentos funcionais e principalmente limpos. Então, quando o cliente chega aqui na loja, estamos dentro de uma área tão importante dentro da loja, todos os cestos têm que ser sempre entregues e limpos. Então, legal que você está dentro desse tema e o nosso processo está acontecendo. Muito obrigado. Oi, eu sou Hélio, gerente de operações da loja BBO, Balneário Camboriú, Santa Catarina, e somos destaque no indicador limpeza de loja. Na nossa loja fazemos de tudo para que o cliente esteja no ambiente limpo. Por isso, nossos colaboradores são treinados para verificar a limpeza todos os dias em todos os setores. Um ponto forte para a loja alcançar esse resultado é a disciplina da equipe da limpeza na execução do processo diário. Vamos juntos fazer o 1555 sempre melhor. Olá pessoal, boa tarde. Sou o Rafael, gerente do posto Carrefour Anchieta. Estou muito feliz pela avaliação feita pelos nossos clientes
né, pela qualidade do nosso combustível. Boa tarde, eu sou o Kaique, gerenciador. Para garantir aí sempre uma avaliação positiva, a gente procura fazer testes de qualidade para os clientes aos finais de semana e isso tem dado um resultado muito positivo. Estou aqui também com uma de nossas clientes. Eu sou a Isabel, sou cliente aqui do posto já há bastante tempo. Gosto muito do combustível, confio nele e também gosto muito do atendimento por parte dos colaboradores. Posto Carrefour Anchieta é 555. Olá pessoal, meu nome é Silvano, sou gerente geral aqui do Santos Clube de Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Somos destaque no indicador limpeza de loja. No nosso clube, fazemos de tudo para que o sócio esteja um ambiente limpo e por isso todos os colaboradores são treinados para conferir a limpeza em todos os setores, garantindo um local agradável, organizado, de forma da entrada dos sócios pelo nosso estacionamento, passando pelas galerias, chegando até o chão de loja. Com um checklist funcional e objetivo. Vamos juntos fazendo 555 sempre melhor. Olá, eu sou a Ju, gerenciadora da frente de caixa da loja CSA. Fomos destaque em um bom atendimento de loja. Aqui em CSA, ter um bom atendimento e proximidade com os clientes é a nossa prioridade, pois nos diferencia da concorrência. Vamos juntos fazendo 555 sempre melhor. Muito bom, turma. Bem, nem só de loja nota 10, a gente faz uma salva de palmas para essa turma que faz esse sucesso todo dia. Alguns artistas a gente já está aqui de olho, porque tem pessoas que têm carreira paralela aqui. O pessoal do Atacadão sempre faz vídeo bom, né? É impressionante. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, que você vai perder a posição de showman com até algumas vozes, Assim seja. Turma, mas aqui para você que está aqui nesse ranking flop, a casa não caiu, mas quer dizer o seguinte, olha, de um mês para o outro, alguma coisa aconteceu para você estar nesse ranking. A dica é a seguinte, entra lá no nosso painel de indicadores, olhe aonde está ruim e faça um plano de ação. Se você tiver qualquer dificuldade, procura o nosso time de recursos humanos para te ajudar e o nosso time de operação que vai te ajudar a fazer um plano de ação para no mês que vem você estar naquele ranking verde que é muito melhor que tá nesse, né, pessoal? Esse aqui não tá bom não, viu? Então, ó, presta atenção. Mas como vamos sempre, lá. Como falamos, não pensar nunca que está ganado. Sempre melhor, sempre melhor. Sempre melhor. Eu não vou falar nada sobre esporte, porque a semana não tá boa para mim, mas não quero falar sobre esporte essa semana, tá? Eu gosto de gamão, tá? Gamão, né? Então, mas vamos lá, turma. Nós temos 4 convidados que são muito importantes sempre, mas também agora nesse super tri que tá chegando. Vamos começar por esse garoto que está aqui com a gente, que vai falar, o nome é complicado, mas é o seguinte, turma, é o que garante que a nossa loja tem produto. Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, eu estou duplamente feliz de estar aqui. Primeiro para falar de qual é a conexão que logística e supply tem com o 555, embora aí eu tenha um entendimento junto com o Pablo que a gente é back-office, mas a gente está muito ligado na operação. A gente se auto-reconhece como operação, tá, Pablo? Então, sempre. Assim, é assim que a gente se olha nesse sentido. A pirâmide invertida. A pirâmide invertida, exatamente isso. E a gente, obviamente, tem lá as nossas 17 centrais de distribuição, mais de 3 mil pessoas, 400 parceiros de transportes que movimentam mais ou menos 12 milhões de caixas todos os meses. Então, assim, essa é a nossa musculatura para uma empresa que tem a ambição de, obviamente, sanar todas as necessidades dos nossos sócios, dos nossos clientes, em qualquer formato que a gente tem, em qualquer canal também, seja no físico ou seja ele no e-commerce. Então, isso é muito fundamental. Quando a gente se debruçou sobre o 555, lá atrás, quando ele foi lançado, falei assim, pô, a gente tem muita conexão, mas que de fato traz essa proximidade com aquilo. Primeiro que o que tem de mais bonito nisso e mais encantador é que nada do que a gente está colocando aqui não se traduz num básico bem feito. É o básico bem feito do varejo. Ninguém está pedindo para fazer mais do que isso. A gente precisa ter um lugar acolhedor, limpo, organizado, precificado, com produto bem atendido, sem fila no caixa. É disso que a gente está falando. Vamos garantir essas premissas? Vamos garantir essas premissas. E a gente fez um exercício, obviamente,
bastante importante nesse sentido de como é que a gente se conecta com isso. Vamos falar de sortimento de abastecimento? Se a gente tem lá 3 dimensões de exposição do sortimento completo, se a gente tem lá uma dimensão de abastecimento do OPP, que é a entrada de gama, é o primeiro preço, é o que faz uma melhoria de preço, como a gente viu no nosso NPS ali. E quando a gente viu ali a qualidade dos produtos de perecíveis, a gente está falando de cadeia de abastecimento. A gente tem que ter assertividade no volume, na quantidade e na agilidade de distribuição desses produtos. Quando a gente fala do OPP, por exemplo, não é só a presença de uma caixa, mas ele tem que estar visível na gôndola. Ele tem outras 300 referências no entorno dele. Como é que a gente dá referência para isso? Com volume, garantindo que aquela unidade e necessidade de entrada de gama esteja disponível para cada um dos nossos sócios e nossos clientes também nesse sentido. E a qualidade, frio, FLV, você colheu, ele está morrendo. A gente tem uma série de regras, né, e restrições de manuseio, obviamente para também não ter lá um nível de quebra importante nesse sentido. Como é que a gente garante a aplicação da nossa qualidade de produtos nessa jornada? Se você quiser clicar, a gente vai colocar ali. Ótimo. Aí a gente tem ali também oferecer soluções da omnicanalidade. Obrigado. Omnicanalidade, é isso aí. Gente, a gente mudou a referência das lojas. As lojas hoje são hubs logísticos. A gente produz outra experiência. A gente soa esse ativo partindo de entrega, seja o Ship from Store ou Click and Collect. Dessas lojas também a gente tem que fazer isso. As lojas limpas, aqui eu tenho um orgulho danado disso. Porque quando a gente começou a falar sobre arrumação, limpeza e segurança, a gente tirou isso do nosso 5S. A gente tem lá um programa que ele é baseado em Lean, nas operações logísticas, e a gente fez uma derivação disso para o 3S, que é o nosso senso de limpeza, organização, enfim, de utilização para isso, que ficou muito legal nesse sentido também. E, obviamente, quando a gente fala ali sobre polivalência, a gente tem lá profissionais que são os pickers que fazem lá o Ship from Store das lojas, e a gente tem que garantir polivalência para esse time também, oferecendo outras atividades quando não estiver fazendo uma separação de produto para os nossos clientes. E não menos importante, a gente tem os nossos transportadores que chegam na casa dos nossos clientes, dos nossos sócios. Ali é um cartão de visita da gente. Então, ter todo o treinamento, toda a recomendação de como faz essa interação, ele é bastante importante. É muito legal, dá muito orgulho. Dos 15 itens, 10 a gente está conectado. E o que a gente vai fazer daqui para frente também é o ranking das nossas 17 centrais, baseado nessa conexão, para poder comemorar e puxar a orelha de quem não está fazendo. Muito bom. Falamos justamente, não? Esto de o back office que está ao serviço do cliente. Muito bom. Bravo. É isso aí. Vamos Tem mais lá. um tema muito importante aí. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Final de ano. Assim, a gente está no momento ímpar do varejo. A gente espera 9 meses do ano para esses 3 últimos anos finais. E é muito legal que a gente está falando de final de ano. Mas o que tem aqui? Começou com aniversário. A gente tem Black Friday. Aí tem sazonalidade de Natal. E a gente já está programando o plano verão. Porque tem sol, a gente tem muita loja, muito consumidor e cliente que a gente tem nessa sazonalidade importante para isso. E aqui eu trouxe, mais ou menos, muito resumidamente, como é que a gente fortalece esse movimento de final de ano. Falando primeiro dos CDs e da distribuição, a gente tem um aumento de complexidade de transações nesse período, de volumetria, e a gente precisa reforçar o time, seja no reforço humano para isso, a gente tem mais pessoas aí, a gente cresce pelo menos 12%, 14% de novas pessoas dentro dos nossos CDs, nos temporários, mas a gente traz também equipamentos, a gente reforça equipamento de movimentação para isso, e a gente tem também, obviamente, novos transportadores ou inclusão de novos veículos para cá. A gente tem aqui uma concorrência muito grande, seja no físico ou no online, desse ativo, é um ativo que falta nesse período e a gente precisa estar muito próximo para isso. Além disso, a gente coloca para reforçar a capacidade de armazenagem nas lojas e nos clubes, mas sem containers refrigerados. A gente tem um throughput das categorias de perecíveis, da sazonalidade muito grande e num curto espaço de tempo. Então a gente tem que abastecer previamente para acontecer a venda de uma forma muito, muito intensa nesse sentido.
Quando a gente vai para o e-commerce, da mesma forma. E aí, trazendo aqui um traço específico da Black Friday, é uma volumetria de 4, 5 dias muito importante. A gente movimenta 8, 10 vezes mais do que um dia normal em 4 dias. E aqui a gente coloca um time dedicado, obviamente, nas operações mais críticas, de maior volume. E a gente coloca também um time dedicado dentro dos transportadores, para a gente garantir que as nossas entregas sejam feitas. A gente precisa fazer isso. Obviamente, a gente coloca também novos players de transporte para isso, e tem aí uma premiação por nível de serviço, acima de 99,9, tem uma bonificação para esse tipo de coisa. Quando a gente vai para volume de abastecimento, isso é muito importante também. A gente não está falando de planejamento do sazonal, é execução. A gente começou a planejar o sazonal em junho, julho, agora na metade do ano. A gente precisa executar isso. Como eu falei para vocês, é muito forte essa sazonalidade, ela é muito concentrada e a gente precisa garantir isso. Aqui, assim, a gente começa a planejar o plano verão. Então, tem uma sazonalidade importante da líquida, enfim, do que a gente precisa reabastecer nas nossas lojas e clubes que estão perto do litoral nesse sentido. A gente tem também janelas de abastecimento estendidas e com mais frequência nesse sentido, para poder ter o reforço dos estoques que a gente está falando. E aqui das oportunidades do televendas. A gente precisa vender mais sazonalidade no televendas. É um grande período para a gente inserir novas categorias. A gente precisa sair um pouco das commodities e oferecer um pouco mais de gama de outros produtos nesse sentido e acelerar essas vendas. É isso, a gente está muito feliz. Só vou dizer o segundo motivo, antes que mudem de ideia. Pessoal do CDA, se prepara aí que a próxima live é no CDA, tá? Obrigado, gente. Valeu. Opa! Boa, gostei. Sim. E o Atacadão também, a mesma pegada, né? Preparando tudo para que a logística seja uma alavanca e não um problema, né? É um circuito um pouco antecipado, né? Porque boa parte dos nossos clientes são comerciantes. Ah, é verdade. E existe um calendário reverso Perfeito. que a gente costuma respeitar. Claro que a gente sempre é desafiado pelo nível de estoque, que não pode estourar. Mas o também equilíbrio, né? O equilíbrio, a gente sabe que na reta final aí tem muitos prazos alongados, muito por parte da indústria e de produtos sazonais. Mas que compõe o estoque. Então, ou seja, tem sempre esse desafio, mas a gente tem se preparado bastante junto lá com o time do Melk, o time da Supply do Atacadão, sempre muito antenado com a necessidade das lojas e o envio no momento correto. Muito bem. Bem, agora vamos falar de um assunto que é crítico no sentido de importante, de relevante, porque, Luciana, você acha que lidera o maior contingente de pessoas colaboradoras do formato, né? Porque se eu não estiver falando bobagem, Natália, me corrija, você fala o quê? 50%, 60% do nosso time é frente de caixa. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui representando a frente de caixa nossa do Brasil. Como a gente tem o poder de encantar o nosso cliente, nosso sócio, diariamente. Eu tenho uma pergunta fora do roteiro. Lu, você anda de patins também? Porque... Olha, faz tempo que eu não ando, mas já fui patinadora. É mesmo? Eu comecei como caixa. Ih, ó, vou ter que fazer um momento rollerblade depois nas lojas. Vamos lá. Que coisa Quero ver. essa carreira. Bora. Não, é uma carreira linda. Que legal. E quando a gente fala, o Vasco trouxe muita questão do planejamento, muita questão da polivalência. E se a gente não estiver colocando realmente o sócio, o nosso cliente no centro, a gente vai impactar no final das contas. O Marcelo trouxe abastecimento, mas sem o caixa para passar esse produto, como que nós vamos fazer? Nada acontece. Quando um cliente ou um sócio está dentro de um clube, de uma loja, é uma decisão dele em passar 2, 3 horas realizando a compra. Agora, quando ele chega no caixa, nós que temos a questão do poder, o tempo de espera dele. Por isso que o quanto que é importante o planejamento, utilizar o separador de compra e, além disso, a gente utilizar o checklist antes da abertura. O que eu posso fazer para agilizar a compra do nosso cliente, nosso sócio? Por que fazer o checklist? Imagina você, Kiko, ir para um check-out e a colaboradora vai abrir um caixa, faltou bobina, a balança não está funcionando, a esteira não está funcionando, tirar um cliente ou um sócio para um outro check-out. Ô Lu, seria como você querer viajar e você não pôr gasolina no seu veículo, não é isso? Exatamente isso. Não faz sentido. Então, por isso que é importante você fazer checklist antes da abertura. Eu sei quantos caixas que vou abrir. Então, faça o checklist daqueles, 2, 3... Fiz o checklist. O que é fazer? Analisar todos os pontos. E o mais importante, fazer a carga de tabela.
toda compra, toda primeira transação durante o dia, a gente precisa fazer o TEF, que é a carga de tabela. E essa carga de tabela demora uma eternidade. Imagina você, colaborador, com o cliente na frente, esperando 70 segundos, 1 minuto. É uma eternidade. Por isso que é importante, principalmente agora, para ganhar velocidade nesse trimestre que é importante da Black do final do ano, para o cliente não ficar esperando. Outro fator importante é com relação ao teste da lâmina. Como o Pablo trouxe muito bem, a gente vai ter um volume expressivo de aumento de lâminas e flexíveis. Então, é importante a gente fazer o teste, porque por mais que eu não tenha fila, mas é o tempo de espera que eu demoro para passar no caixa. Então, a sensação que o nosso cliente, o sócio, tem, se eu não tenho a fila, mas que eu não dou velocidade, é a mesma percepção que eu estou esperando. Então, é importante a gente antecipar. E com relação ao teste do perecíveis, agora, no final do ano, tem o quê? Aves natalina. O que acontece com o posicionamento da etiqueta? Eu posiciono a etiqueta ali naquele gargalo. O cliente, ele faz como? Ele pega. Se eu não posicionar corretamente a etiqueta, vai chegar, vai amassar, ou eu vou ter que digitar, que eu vou ter perda de produtividade, ou eu vou ter que repesar no açougue com o fiscal e com o patinador, que gera perda de velocidade no caixa. E a gente fala muito também o que pode agilizar o final da compra do nosso cliente, nosso sócio. É o tempo de emissão do cupom. Hoje, em nossas unidades, a média é 20 segundos e algumas unidades loja convertida até mais. Estamos trabalhando junto com a TI, tá? Uma velocidade, a gente já testou em algumas lojas, agora até o final do ano a gente expande para todas do Brasil inteiro. Como você manda hoje as emissões que ele pede, o TP-Lino, que é o nosso sistema operacional, para a Cefaz? Ao invés de você mandar fragmentado, eu vou começar a mandar resumido. Luciana, isso você tem economia de 8 segundos. Mas para mim isso vai muito em conta do que o Pablo falou do back-office servir a operação para servir o cliente, né? Perfeito. Porque talvez quem está em TI ou quem está no fiscal, eventualmente não entende esses desafios. Porque o que a gente ouve, né, Luciana, quem está na ponta não, é um problema de comunicação com a Cefaz, por causa de um tributo, por causa de um programa. O cliente, pessoal, não tem, ou a cliente não tem nada a ver nem com quer saber, isso. né, Vasquez? E Vasquez, às vezes assim, 20 segundos. Do É outro uma lado, você fala, eternidade. cara, lá na frente, É uma 20 eternidade. segundos é muito Novamente, tempo. o back-office tem que servir a operação para a operação poder servir o cliente, né? Não, isso é verdade, Vasco, que você trouxe. Então, é isso, é diariamente você estando na loja, no clube, de fato, testando a experiência do nosso sócio, do nosso cliente. E outro fator importante, aqui o nosso cliente, no sócio, falou da importância de ter o self-checkout. Até o final do ano, a gente vai estar implementando 376 CF no mercado, que é uma grande conquista para a gente, e 116 self-checkout no Express. Mas não para por aí. Os SAMs, vamos testar neste clube até o final do ano aqui um self-checkout nesse clube. Breaking news, sem tá vendo, novidade. Né? E falando de velocidade para os SAMs, depois que não terminar, podemos ali no checkout 1 e o 3 já estamos em 4 checkout. Estamos testando a balança no próprio checkout. Como que acontece hoje? A nossa colaboradora, o colaborador sai do checkout para poder pesar na frente de caixa, deixando o nosso sócio esperando. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Testando já a balança no checkout. Com esse teste, a gente adapta para a NR17. O que é a NR17? Tudo na frente do colaborador. Eu vou ter impressora na frente. Isso ganha o quê? Velocidade. E também a gente também utiliza a portiola com a extensão para que não utilize mais carrinho do sócio. Você consegue estar inibindo e também garantindo uma experiência de compra para o nosso sócio. Outro ponto importante, vamos implementar também o cofre eletrônico também aqui nesse clube. Então, tudo isso pensando em velocidade no dia a dia da nossa operação. Nossa senhora, gente. Cheia, hein, Lu? Uma salva de Muita palmas. coisa. Que eu acho bárbaro, porque nessas lives, Pablo e todos os executivos aqui, a gente acaba descobrindo um mundo de atividades para você fazer o que parece simples, que é atender o cliente e o sócio, no né? caixa, né? Passar Olha no o tanto de caixa. coisa, Ou seja, tem que fazer a preparação, tem que fazer o checklist, tudo para chegar lá na hora e brilhar na hora do jogo, né, Lu? E o sócio, o cliente, ele pode entrar numa loja e não ser atendido por ninguém, mas ele é atendido pela frente de caixa. Então, nós temos o papel fundamental de encantar o nosso cliente, nosso sócio diariamente. E uma coisa que eu gosto muito quando eu vou num caixa é quando a pessoa colaboradora, ela tá de verdade olhando para você interessado. Porque na concorrência, Lu, você vai às vezes no caixa, o caixa tá conversando com o outro caixa. Olha! Aí você fala assim, gente, mas eu tô aqui, ó. Aqui não, né? Você vê que ele olha para você, tá querendo, faltou alguma Com coisa. um sorriso no rosto, que isso é muito importante. Isso é tão bom, faz tanta diferença. Ainda mais num lugar que eu pago para ser sócio. É completamente diferente. E a gente fala que nem todo mundo tem um sorriso fácil. Eu tenho um sorriso fácil, mas tem outras maneiras de você sorrir. Com o gesto, com os olhos, com a testa. Então, isso é o sorriso corporal. Né? Olhar. É. Muito bom, muito bom. Obrigado. Bem, vamos agora falar... Bem, tem duas convidadas aqui que já falaram, evidentemente, pela live. Mas, gente, são duas mulheres jovens
que cuidam de 97% de todas as pessoas colaboradoras do Grupo Carrefour Brasil. Então, uma tremenda responsabilidade. Sejam muito bem-vindas, Luciana e Natália. Obrigada. E conta pra nós aqui, último tri a todo vapor. Kiko, a gente estava até conversando, né, Nath? O último tri a todo vapor, porque a gente se preparou o ano todo para esse último tri. Porque não dá para a gente parar agora e achar que a gente vai entregar o resultado que precisa se a gente só começar essas ações agora. A gente sabe muito bem que agora no final do ano a gente chega a aumentar no mínimo 20% do movimento das unidades. E para isso a gente precisa ter um time engajado, preparado, treinado, para que a gente consiga atender o cliente da melhor forma possível. E esse ano, começando a falar um pouquinho do Atacadão, foi um ano super especial para a gente. Nós inauguramos 19 novas lojas, sendo que 17 foram conversões e 2 lojas orgânicas. Tivemos também a implantação dos PAFs, 132 PAFs. Os checkouts também, que foram comentados aí, que deram muita agilidade no nosso dia a dia em relação ao atendimento. E com isso a gente gerou 8 mil novos postos de trabalho, não só para primeiro emprego, mas possibilidades de os talentos da casa serem promovidos, assumirem posições de liderança, né? E eu sei que a Nath também teve um movimento parecido no Sam's e Varejo. Tivemos, Lu. Olha, Sam's Clube, a gente inaugurou 7 clubes novos. E isso, para nós, é muito importante, porque a gente vem acelerado aqui. Em postos de gasolina foram 5 postos e a gente teve 2 express. E uma reinauguração que, para nós, tem uma simbologia muito forte, que foi do Hiper Canoas, né? A gente sabe a dificuldade que a gente teve lá no Sul, então, de fato, voltar ativa lá foi uma data muito importante para a gente. E, com isso, também, 2 mil novos postos de trabalho aqui na nossa operação. Meninas, e vale lembrar que muitos dessas novas pessoas colaboradoras vieram do nosso projeto parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Show. Perfeito, foi muito bom. Kiko. E, assim, é o primeiro emprego legal para muita gente aí que está começando. Eu acho que o mais importante é que ambos os negócios, a gente não está olhando para quem tem experiência ou quem não tem. O importante é ter o brilho no olho, é querer trabalhar, é querer fazer, é querer atender. Então, a gente teve uma jornada cultural do 555, a gente está nessa jornada de treinamento dos gerentes, supervisores e o próprio RH. No Atacadão, especialmente, a gente lançou o desafio de também treinar a liderança, a terceira camada ali, porque a gente entende que eles vão impulsionar os colaboradores cada vez mais. E não deixar de lado tudo que a gente trabalhou o ano inteiro, e o Atacadão, o Beto sabe bem disso, a gente discute toda segunda-feira, label e irregularidades. É algo que a gente sabe que é um desafio para o final de ano, mas a gente continua extremamente forte, treinando principalmente o RH e liderança, para que a gente não perca o foco nisso. E no varejo, também, com muitos desafios, a gente trouxe aqui o treinamento de prevenção e perdas, que é algo bem importante para a gente e desafiador. E para esse último trio, o time tem que estar bem preparado. Treinamos 100% dos colaboradores no 555 e a gente tem os RHs, as unidades, à frente, puxando as lojas, porque nós vamos virar o jogo de todas essas lojas aí. E aí, gente, obviamente, a gente tem aí também o desafio de jornada de trabalho, de trabalhar bem as escalas de trabalho para esse final de ano, dentro da lei, dentro de fato do que a gente tem. Nosso time, quem saiu de férias, saiu. Agora é hora da gente suar aqui e trabalhar bastante, né? E aí, trazendo outro pilar, né, Lu? Apresentação pessoal e acolhedora. Tivemos muito trabalho também. Assim, a gente teve 2 formações extremamente importantes durante o ano no Atacadão, que eu acho que reforça a cultura de atendimento, que é toda a formação do PAF, que o Beto bem colocou, padaria, açougue fatiado, e não só o treinamento técnico, que é extremamente importante, o treinamento também comportamental e de atendimento, porque, na verdade, o cliente que vai para um serviço de perecíveis, ele compra pelo olho, né? A maçã que está bonita, que está bem exposta, o pãozinho que está ali, acabou de ser assado. Então, isso é extremamente importante para a gente tem um olhar muito atento, até porque é um serviço novo no Atacadão, e que diferencia dos demais concorrentes, também alguns concorrentes, e a formação de todo o time de frente de caixa, colaboradores e liderança, porque, como a gente já comentou, né, Lu,
todo atendimento ele pode se transformar no final com aquela última passagem. Então, é extremamente importante como eu termino aquele atendimento, como eu valorizo até o final aquele cliente que escolheu estar na nossa loja. Ele poderia estar em qualquer outra loja, mas ele escolheu estar ali com a gente. Então, é como eu recebo ele no meu caixa, é como eu tenho velocidade no caixa, é como eu finalizo oferecendo uma pesquisa de NPS. Então, a gente focou muito e todo o nosso time está formado agora para esse final de ano ter foco nesses 2 pilares. E aí, falando de Samos e Varejo, a gente trouxe bastante uma revisão dos nossos uniformes. De fato, você ter a loja bem posicionada, o cliente saber exatamente quem ele procurar, se ele precisar. A gente tem a nossa reconhecimento do ano, porque para nós é muito importante a gente comemorar cada dia mais o tempo que a gente tem na empresa. A gente tem várias histórias aqui dentro do nosso negócio de pessoas que de fato fazem carreira, e isso para nós é muito importante. Porque, como diz o Pablo, a gente tem que se reinventar. Não significa que a gente tem 30, 35 anos, né, Beto? Que a gente não se reinventa sempre para os desafios que vêm por aí. E aí, gente, falando aqui, nós somos back-office, né? Falando de RH aqui. E junto com o CD, eu sempre falo que os benches, né, as boas práticas que acontecem por aí, a gente tem que se apropriar delas e fazer. A gente trouxe a campanha 3S que fazia no CD para dentro da operação e tem sido um sucesso. Todo ano a gente vê, de fato, que a gente se mobiliza para organizar as nossas lojas, deixá-las mais limpas e faz muita diferença, Kiko. E o Sempre Sim ao Cliente, eu acho que reforça toda a prática de modelo de atendimento, não só para o perecíveis, também para os operadores de caixa, mas também aquela pessoa que está rodando na loja meio que perdida. Isso é normal, acontece com a gente, principalmente em grandes lojas como o Atacadão, e você não acha um determinado produto, como é que você recebe aquele cliente, como é que você acompanha ele até a estação, justamente para oferecer o melhor atendimento possível. A gente também fez toda a parte de reciclagem de forma de pagamento. A gente tem a novidade do Pix, né, que já vem sendo utilizado, mas no Atacadão a gente tem a novidade do parcelamento, que é um diferencial quando a gente olha para os outros concorrentes. Então, a gente teve que voltar com o time, treinar o time, porque imagina, para o operador de caixa, ele tem que receber o cliente, perguntar como foi a compra, se ele achou tudo, como é que ele quer pagar, se quer pagar em Pix, se ele quer parcelar. Então, é uma série de coisas que ele tem que ali, um checklist que ele precisa seguir, e a gente precisa reforçar isso. E durante todo o ano, a gente fez um trabalho muito forte de mapeamento de regiões e posições críticas, dentro de todo o Brasil. O Beto, meu principal cliente aqui, principalmente desafiador, com prazos desafiadores, como Mato Grosso, para a gente entender como é que a gente poderia trabalhar da melhor forma para ter o máximo do quadro possível agora no final de ano, porque, claro, que isso vai impactar na percepção do cliente, vai impactar numa loja linda, abastecida. Nosso volume, exemplo de carretas, sai de 16 para 20 por dia numa loja. Então, a gente realmente precisa estar com os quadros completos, com as pessoas treinadas, para que a gente consiga atender da melhor forma o nosso cliente. E, bom, como a gente trabalha muito em sintonia, né? Não sei se vocês estão vendo, RH aqui único, a gente também revisitou o quadro, trazendo índice de produtividade forte, né? Então, o Marcelo falou que a gente está aumentando aí temporário, já pensando, de fato, no fluxo alto que a gente vai ter nas nossas lojas nesse nosso último tri. Uma coisa que eu falo que é sempre importante, gente, é ter o time preparado. E a gente está falando de perecíveis, a gente tem escolas técnicas dentro do Sams e do Varejo que é uma fortaleza para a gente prepara sempre o time, a gente agora com a escola do caixa, a Lu comentou, né, o caixa é quando você já decidiu ir embora, então você quer que seja rápido, né, Lu? Eu sou a pessoa que fica 2 horas dentro de um hipermercado, conhecendo tudo, mas assim, a gente treinou, capacitou 100% dos nossos caixas, agora a gente está, todas essas novidades que chegam por aí, a gente desdobra para o time dentro das nossas escolas técnicas, tá? Em drogarias também, postos, a gente tem vários formatos que precisam de treinamentos obrigatórios e as escolas técnicas, e a gente está com o time preparado para esse final de ano. Nath, e assim, quando a gente fala de líderes no piso com os clientes, eu acho que a cultura do Atacadão, né, Beto, Pablo, nossa gerência fica na frente da loja, né? É um diferencial gigantesco. Então, o gerente e toda a liderança, ele está vendo o cliente, ele está percebendo o cliente, ele está percebendo o movimento da loja. Então, acho que isso é uma cultura muito forte do Atacadão e reforça ainda mais os nossos programas internos, com a formação do programa Trainee, que é extremamente forte no Atacadão, é o nosso pipeline de sucessão, é como a gente prepara a organização para o crescimento, para a expansão. A gente treinou e desenvolveu 288 líderes para posições de liderança. A escola de líderes que está extremamente forte
também esse ano com 2.500 pessoas, para que elas estejam mais capacitadas, porque o líder é muito bonito, né, a posição de líder, mas você precisa realmente olhar para o teu time, desenvolver esse time. E a formação de todos os líderes, fazer acontecer realmente do modelo operacional e um padrão de loja que a gente precisa seguir. E aqui, falando do nosso negócio aqui, a gente tem a Escola de Líderes, que eu acho que nasceu de um projeto aqui que a gente começou no passado, né, Kiko, com mais de 1.000 vagas, e esse ano a gente está triplicando esse volume. E a gente tem, então, um programa de formação para todos os níveis de liderança dentro das nossas lojas, que é muito importante. De fato, o nosso líder precisa trabalhar para o cliente, para os funcionários, os nossos associados. Criamos um comitê de regularidade e toda semana a gente traz o tema, gente. Para nós é muito importante, de fato, que a gente esteja cumprindo 100%, 100%. Então, o 555 tem nos ajudado muito, mas a gente traz um score também de RH que a gente olha para 100% dos nossos colaboradores. E a gente criou, né, Vasco, as lives mensais, que é muito importante porque a gente comunica para o time sempre a nossa estratégia a curto prazo e a médio prazo, o que a gente vai fazer. Então, essas lives têm aproximado muito a gente. São lives rápidas, mas que deixam toda a liderança e a área de recursos humanos na mesma página para fomentar aí o nosso time. E até como bem, Nath, quando a gente fala de agilidade e polivalência, até com as conversões que a gente teve de supermercado, que é um modelo bem diferente quando a gente fala para o atacadão, a gente aproveitou o modelo do operador de loja, justamente para a gente ter uma polivalência nas unidades. E a gente tem 4 ações muito fortes, que é a Copa Urra, que basicamente é um campeonato super saudável que a gente tem no atacadão, que olha para os indicadores, como perdas, como vendas, como estoque, também para indicadores de RH, como contratação de PCD. Então, isso gera, de certa forma, um padrão ali operacional. A gente tem o PDO, que é o nosso programa de desenvolvimento operacional, com foco muito grande, principalmente em perdas, no ISV, que são os itens sem venda, né? Então, é algo que a gente olha o tempo todo, e toda segunda-feira a gente fala sobre isso, a gente está super alinhado. E também a gente reviveu alguns processos e alguns modelos que são fortes e importantes para o atacadão e para todo o negócio. Como exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do PVPS, que é primeiro vende, primeiro vence, primeiro sai. Então, a gente vem resgatando esse tipo de modelo e método dentro do atacadão para que a gente tenha o melhor atendimento possível para o cliente. E como a Nath falou, as lives de estratégia, a gente também teve 3 dias extremamente importantes para o atacadão esse ano, que foi o dia A, o dia do parceirão e a super sexta, que está super fresquinha agora, que a gente juntou o time de uma maneira super despretensiosa, conversou com eles, empoderou eles, e assim, os resultados foram gigantescos, e é dessa mesma forma que a gente caminha para o final de ano. Bom, e aí, aqui no Samos e no Varejo, a gente tem, sendo conduzido aqui pelo Marcelo Lopes, também o nosso Esquenta Black do CD Decom, que está todo vapor aí. Mês que vem a live vai estar lá, a gente vai estar lá. Gente, uma coisa que a gente fez e as lojas pegaram aí para si, estão nos apoiando, que tem muita agilidade, que é o recrutamento e seleção na unidade. Agora, no final do ano, o SLA é de vocês, gente. O tempo para contratação, vamos correr, porque a gente sabe a diferença que faz, apesar da gente já ter trabalhado bem os nossos quadros para o final do ano. E aí, também o programa Sou Polivalente, que é, de fato, a gente trabalhar os cargos multifunções, polivalência, para a gente ter mais agilidade e, de fato, gente, o nosso quadro ser como é que é? A gosto do cliente, da gente estar, de fato, onde o cliente quer. Muita coisa. Mas espera aí, falta uma super novidade. especial, que é Breaking News. Conta aí o que é. Bom, a gente tem aqui, acho que aqui é o resumo, né, Lu, de tudo que a gente falou, que a gente está bem preparado no back-office, que é front office também. Mas aqui, gente, a gente vai entrar esse ano mais uma segunda edição do Vem Pra Operação na Black Friday. Então, o que é isso? É um convite aqui, né, Vasquez, para a gente ter 100% do nosso time do corporativo que pode estar na loja, tá, gente? A gente sabe que tem muita gente que precisa estar atuando nesse dia aí para não deixar mas peraí, dá para o pessoal se esforçar para ir dá também, pra gente né? fazer escala de trabalho aí também. No Brasil todo, no Vem Pra Operação. Então, são as lojas do Sam's Club e do Varejo recebendo o time aí, gente, pra gente ajudar nesse dia. E não pensa que é fácil não, tá? É suado. Bora lá, turma. Pablo, chegamos aqui no final de mais uma live. Sí, bueno, agradecer a todo mundo, ¿no? Muito obrigado a todos. Acho que temos muitas coisas. Esse é o momento mais importante do ano. Último trimestre vimos todo como os RH estão
já listos para lançar este momento importante do ano. As caixas também, a logística também, todas as lojas estão na boa dinâmica, assim que bom, boas vendas, como sempre falamos, sempre melhores, sempre com foco no cliente. Vamos, turma, com bom fim de ano. Muito obrigado. Obrigado, turma. Até a próxima live. Voto 555. Ó.